Hoje é 30 de janeiro, é uma sexta-feira. É um dia como tantos outros. Há 54 anos, na Irlanda do Norte, era um domingo. E aquele domingo nunca foi esquecido. É um domingo muito especial. Aquele de 30 de janeiro de 1972, especialmente em uma cidade chamada Derry. E um bairro, o Bogside. Lá aconteceu um dos eventos mais dramáticos e simbólicos do conflito norte-irlandês, o que é chamado de The Troubles. Os problemas? Hoje, tentamos recuperar a memória do que aconteceu naquele domingo. Um domingo diferente do habitual. E por que o motivo principal, sobretudo, da necessidade de lembrar o que aconteceu, é para compreender e para nunca mais repetir os erros do passado. 30 de janeiro de 1972 ficou conhecida como uma data que entrou para a história como o Bloody Sunday, o Domingo Sangrento. Mas para compreender o que aconteceu, é necessário analisar o contexto político e social daquela região. A Irlanda do Norte, a partir do pós-Segunda Guerra Mundial, o nascimento do Estado Livre Irlandês, depois a República da Irlanda. Mas antes disso, a partição da ilha. Em 1921, 6 condados do Ulster, a parte norte da própria ilha, ficaram sob o governo do Reino Unido, a chamada Irlanda do Norte. No Ulster, a população é dividida principalmente entre unionistas de fé protestante, favoráveis, obviamente, à permanência dentro do Reino Unido, e os católicos nacionalistas pró-republicanos, que tradicionalmente aspiram a uma reunificação com a República da Irlanda. Por décadas, a comunidade católica sofreu discriminações sistemáticas em vários âmbitos, como o direito ao voto local, o acesso a cargos públicos ou simplesmente ao trabalho. O poder político esteve por muito tempo firmemente nas mãos da maioria protestante, apoiada por instituições estatais e forças de segurança, percebidas pela população católica não como garantia, mas como símbolo de parcialidade e privilégio. Só para uma parte, obviamente, a unionista e protestante. Nos anos 60 do século passado, a onda dos movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos também atravessou o Atlântico, chegando até o velho continente, na Europa e na Irlanda do Norte. Tinha surgido um movimento pacífico que pedia igualdade civil e o fim das discriminações. As manifestações, inicialmente não violentas, eram sempre reprimidas com dureza pela polícia local. E justamente essa atitude só aumentava a frustração, a raiva e alimentava o ódio. Em vez de acalmar a situação, só se alimentava um barril de pólvora destinado a explodir mais cedo ou mais tarde. De fato, no final dos anos 60, a situação havia se deteriorado rapidamente. Os confrontos entre comunidades, a repressão dos protestos e o surgimento ou fortalecimento de grupos paramilitares, como o Exército Republicano Irlandês Provisório, depois chamados de Provols, levaram a uma espiral de violência. A tal ponto que, em 1969, o governo britânico, o governo de Londres, enviou o exército para a Irlanda do Norte, com o objetivo declarado de restabelecer a ordem. Inicialmente, muitos católicos receberam os soldados como uma força de proteção, uma garantia contra as violências. Mas não era assim. Em poucos anos, o exército britânico passou a ser percebido como uma força de ocupação, e não de garantia. A introdução da detenção sem julgamento em 1971, como instrumento para combater os protestos e os primeiros atos de terrorismo, atingiu quase exclusivamente a comunidade católica, agravando ainda mais a situação. A cidade de Derry, uma cidade de maioria católica, tornou-se naquele período um dos principais centros. Em particular, o bairro de Bogside, que era conhecido por ser uma área fortemente hostil às forças britânicas, símbolo da resistência nacionalista em Bogside. O exército inglês só entrava em grande número a bordo de veículos blindados e não se aventurava de maneira simples ou imprudente, sempre temendo emboscadas. Então, chegamos agora àquela manhã de 30 de janeiro de 1972. É um domingo. É um domingo, teoricamente, como os outros. Está frio, é inverno, tem a missa católica. Há uma organização, a Northern Ireland Civil Rights Association, organizou uma marcha em Derry para protestar contra a detenção sem julgamento. É uma marcha pacífica. Os organizadores reafirmaram isso às autoridades locais. Não haverá nenhum protesto silencioso, simplesmente marchando e exibindo faixas dos cidadãos.
Eles tentarão manifestar seu descontentamento em relação à administração pública, que em vez de baixar o tom e contribuir para encontrar uma paz social, está acirrando o confronto. As autoridades oficialmente desencorajam a marcha. Não é uma proibição absoluta, bem conscientes de que uma proibição só faria explodir uma revolta. Até porque agora milhares de pessoas, cidadãos comuns, homens, mulheres, idosos, crianças, decidiram participar. Se traçássemos hoje um retrato dos participantes daquela marcha, bem, encontraríamos adolescentes, famílias inteiras, ativistas pelos direitos civis e pela não violência. Definitivamente, não eram agitadores. O exército britânico, naquela ocasião, foi encarregado de desempenhar o papel de segurança pública. É destacado, entre outros, um destacamento, o 1º Batalhão do Regimento de Paraquedistas, com a tarefa de conter a marcha e prender eventuais agitadores. A marcha começa no final da manhã, com, obviamente, a reunião de todos os participantes. As pessoas começam a se reunir pacificamente. Conversam um pouco também. O clima está tenso, mas não há nada com que se preocupar. Apesar de Brian Faulkner, o primeiro-ministro da Irlanda do Norte, ter proibido todas as paradas e marchas apenas 12 dias antes. Não era a primeira manifestação contra a prisão sem julgamento. Já tinham ocorrido outras, por exemplo, em Magilligan Strand. Bastava simplesmente ouvir as vozes de quem falava. Bastava ouvir as consciências das pessoas. O general de brigada Pat McClellan, comandante operacional da brigada de paraquedistas, havia ordenado ao seu subordinado, o tenente-coronel Derek Wilford, comandante do 1º Batalhão de Paraquedistas, e por sua vez, ao seu subordinado direto, o major Ted Loudon, que comandava a companhia que acompanharia a marcha, para tomar muito cuidado, porque o risco de infiltração, isso era o que havia chegado à mesa do general. Alto risco de infiltração por parte de quem? Dos provostes da ira de manifestantes que não eram manifestantes, de terroristas armados que aproveitariam a multidão para mirar nos soldados. A marcha começa às 14h45. Participam entre 10 e 15 mil pessoas. Muitas se juntam ao longo do percurso, de forma espontânea. Não há nenhum motivo para tensão. Está tudo indo bem. Os soldados ingleses observam os manifestantes que marcham, atravessam as ruas, os encaram como se fossem os ocupantes. Mas não há um ódio ruim nos olhos dos manifestantes. Há apenas incompreensão. Os rostos das pessoas na marcha parecem dizer: por que vocês estão aqui? O que vieram fazer? Vocês não estão nos protegendo, estão apenas nos oprimindo. Dentro do cortejo também há alguns jovens que depois de um tempo se separam, se afastam e começam a protestar. Começam a gritar contra os soldados, a insultá-los. Alguém pega algumas pedras do chão e as joga diretamente contra os paraquedistas. São pedras. Os paraquedistas têm ordem de usar força não letal, canhões de água, gás lacrimogênio, eventualmente balas de borracha, mas sempre atirando para baixo, nunca no chão, nunca na cabeça. Esse tipo de confronto era comum na Irlanda do Norte. As regras de engajamento existiam, mas com o tempo a situação degenerava. Menos de uma hora após o início da marcha, alguns paraquedistas sobem em um prédio abandonado de 3 andares com vista para William Street. Esse gesto é visto como uma provocação. Os paraquedistas dali poderiam se tornar atiradores de elite, atingir quem quisessem dentro do cortejo. Por esse motivo, outros jovens pegam pedras e as lançam contra as janelas. De repente, e são 15h55. Os paraquedistas, no edifício da Rua William, decidem abrir fogo. Os primeiros atingidos se chamam Damien Donaghy e John Johnston. Posteriormente, os soldados afirmarão que Donaghy segurava um objeto cilíndrico preto na mão. Um lança-foguetes. Mas quem já viu isso? Um lança-foguetes em Derry, na mão? Além disso, pessoas comuns, civis, nenhuma delas ligada ao IRA, e não se passa nem um quarto de hora. Às 16h07, os paraquedistas recebem ordens para ultrapassar as barreiras e prender os manifestantes. Os paraquedistas avançam tanto a pé quanto em veículos blindados, perseguindo os manifestantes que começam a fugir pela Roseville Street e em Bogside. 2 pessoas são atropeladas pelos veículos. Apesar de o general McClellan ter percebido naquele momento que a situação estava saindo do controle, ele reiterou que seus soldados deveriam intervir apenas a pé. E ao longo da Roseville Street, Wilford, seu subordinado, decide desobedecer e agir por conta própria. Os paraquedistas têm carta branca,
começam a bater nos manifestantes, a golpeá-los com a coronha do fuzil, a disparar balas de borracha a curta distância, ameaçando de morte todos os manifestantes que passam sob as barreiras. Outro grupo de paraquedistas toma posição perto de um muro a cerca de 73 metros, em frente a uma barricada de destroços que na época se estendia pela Rossville Street. Atrás daquela barricada, vários manifestantes se abrigaram, alguns jovens, e ali também pegaram pedras e começaram a lançá-las. Os tiros dos soldados contra a barricada matam 6 manifestantes e ferem uma 7ª pessoa. Outro grupo tenta fugir, mas é perseguido no estacionamento Rossville Flats. Os soldados entram no pátio, que é cercado em 3 lados por grandes apartamentos, encurralam os manifestantes e atiram. 6 pessoas ficam feridas. Uma delas é Jackie Duddy, que estava correndo por perto. Um padre é atingido nas costas e morto na hora. Outro grupo foge. Outro estacionamento é em Glenfada Park. Esse também é uma armadilha mortal. Os soldados nem esperam cercar os civis. Atiram enquanto correm. Matam 2 manifestantes, ferem mais 4, atiram a esmo. Os paraquedistas fazem isso movidos por uma raiva irracional. E não se entende por que estão fazendo tudo isso. Os massacres continuam. Outros civis são mortos em outros cantos da cidade, o Bogside se torna um matadouro. As primeiras ambulâncias chegam só às 16h28, meia hora depois dos primeiros tiros. As testemunhas relatam como os paraquedistas levantaram os corpos das vítimas pelas mãos e pelos pés, carregando-os em um veículo de transporte de tropas, como se fossem quartos de boi, pedaços de carne para o matadouro. Nenhum respeito pelas vítimas inocentes. Civis que estavam lá apenas para protestar. John Jackie Duddy, 17 anos. Michael Kelly, 17 anos. Hugh Gilmore, 17 anos. William Nash, 19 anos. John Young, 17 anos. Michael McDade, 20 anos. Kevin McKinley, 17 anos. James Ray, 22 anos. William McKinney, 26 anos. Gerald McKinney, 35 anos, Gerard Donaghy, 17 anos, Patrick Doherty, 31 anos, Bernard McGuigan, 41 anos, John Johnston, o mais velho, 59 anos. Essas são as vítimas do Domingo Sangrento. A notícia dos assassinatos em Derry se espalha rapidamente, causando indignação na Irlanda, no Reino Unido e no resto do mundo. Protestos e desordem irrompem. Em Dublin, a embaixada britânica é incendiada durante uma manifestação. Inicialmente, o governo britânico apoia a versão do exército. Os soldados, em seus relatórios, afirmam ter respondido ao fogo de armas semiautomáticas usadas por supostos membros do IRA. É iniciada uma investigação oficial, promovida pelo Lord Widgery, o chamado Tribunal Widgery. Em um relatório conclusivo, ele absolve os soldados. Está escrito que eles teriam reagido basicamente de maneira correta diante de uma situação de perigo mortal. Mas tudo isso são mentiras. O relatório do Tribunal Widgery se torna o símbolo da falta de verdade e justiça em relação aos problemas da questão norte-irlandesa. E, acima de tudo, o Domingo Sangrento, porque essa data é chamada assim, tem consequências imediatas e profundas sobre o conflito norte-irlandês. Muitos jovens católicos, que até aquele momento apoiavam os movimentos pelos direitos civis, os protestos pacíficos, perdem a confiança na possibilidade da não-violência e passam a demonstrar apoio. Eles passam a engrossar as fileiras do exército republicano irlandês, que nos meses seguintes quase dobra seus efetivos. O Domingo Sangrento é um ponto sem retorno. A partir daí, o conflito na Irlanda do Norte fica mais radical e violento, dificultando tudo. Por décadas, as famílias das vítimas do Domingo Sangrento continuaram a pedir por verdade e justiça. Mas foi preciso esperar até 1998, em um clima mais aberto, criado pelos Acordos da Sexta-feira Santa. Só então, o governo britânico criou uma nova comissão de inquérito. A Comissão Saville, que em 12 anos de trabalho, ouviu centenas de testemunhas e analisou milhares de documentos. E em 2010, finalmente, o relatório Saville estabeleceu de forma clara que todas as vítimas eram cidadãos indefesos e desarmados. Nenhum deles representava uma ameaça clara à segurança e à vida dos soldados, e que o uso da força por parte dos paraquedistas foi injustificado e injustificável.
Após a publicação desse relatório, o primeiro-ministro britânico, David Cameron, fez um discurso oficial na Câmara dos Comuns pedindo desculpas em nome do governo britânico. Claro, são desculpas. São reconhecimentos tardios do que aconteceu. Mas, finalmente foi feita a justiça. Foi feita a verdade. Mas o Domingo Sangrento não termina aí. Em 1983, uma banda de rock irlandesa, os U2, lançou uma música no álbum War, chamada Sunday Bloody Sunday, que se tornou uma das canções mais famosas e reconhecíveis da sua carreira de enorme sucesso. A música não é uma crônica direta daquele domingo, mas sim uma reflexão moral e política sobre o que aconteceu e estava acontecendo na Irlanda do Norte. Paul Hilson Bono, o vocalista dos U2, sempre destacou que a música não é uma canção de protesto a favor de um dos lados envolvidos nos conflitos. É uma denúncia da brutalidade e do absurdo de todo o conflito. Através dessa música, o Bloody Sunday se torna um símbolo de todas as guerras travadas em nome do ódio religioso ou político. É um manifesto, é um grito de dor, é uma rejeição à violência. Sunday, Bloody Sunday. A música teve um impacto enorme em nível internacional. Chamou a atenção de milhões de pessoas, principalmente dos jovens. Um conflito que até então era percebido como distante, algo marginal, um incômodo. Hoje, Derry é uma cidade profundamente transformada. Embora as feridas do passado não estejam totalmente cicatrizadas, o processo de paz reduziu drasticamente a violência. As comemorações do Domingo Sangrento acontecem em um clima mais reflexivo, voltado para a memória e a reconciliação. O Domingo Sangrento permanece como um alerta histórico, mostrando como a negação dos direitos civis, o uso desproporcional da força e a falta de diálogo podem levar a tragédias irreversíveis. O Domingo Sangrento de Derry não é apenas um episódio da história irlandesa, mas um evento que teve repercussões de grande alcance. Contribuiu para a escalada dos conflitos, alimentou uma longa luta pela verdade, que culminou no reconhecimento oficial das responsabilidades. E então quero concluir este vídeo citando um slogan criado justamente por Bono dos U2 durante os shows, na execução de Sunday Bloody Sunday, No More. Nunca mais. Vamos tentar interiorizar a lição do Bloody Sunday com essa mensagem universal contra a violência. Lembrando que a memória histórica não serve apenas para lembrar o passado, serve antes de tudo para tirar um ensinamento e evitar que o que aconteceu possa se repetir novamente. Sob novas formas, com novos protagonistas em outros contextos, também no futuro.